Se você tem R$ 1.000 disponíveis e está em dúvida sobre como investir, esse vídeo vai te mostrar um plano claro e inteligente. E o melhor, ele também pode ser adaptado para o valor que você tiver disponível no momento, porque mais importante do que o valor é o ponto de partida. Só que antes de falar sobre onde colocar o dinheiro, a gente precisa entender de onde você está partindo. Primeiro, vamos descobrir em qual etapa você está no mapa do investidor iniciante. O nível 1 é o lugar do endividado. Você está com aquela dívida que todos os meses come boa parte do seu dinheiro, que poderia estar sendo investido. Se você está nesse nível, talvez o mais inteligente a se fazer não seja começar a investir. E eu vou te explicar o porquê. Suponha que você tem uma dívida com juros de 10% ao mês e você decide investir em um CDB que rende 1% ao mês. A verdade é que você está ganhando 1% com o investimento, mas está perdendo 10% com a dívida. Ou seja, o que entra de um lado sai 10 vezes mais de outro. Mesmo que o seu investimento seja bom, você está se endividando a uma velocidade muito maior do que o seu dinheiro está rendendo. Então sempre compare os juros da dívida com o retorno esperado do investimento. Se a dívida tiver juros maiores, quite ela primeiro. Agora, podem existir exceções. Se a dívida for controlada e com juros muito baixos, como no caso de financiamento imobiliário com uma taxa fixa e planejamento, pode ser interessante investir paralelamente, mas isso exige mais conhecimento e controle financeiro. Já o nível 2 é quando você está sem dívidas, mas sem reserva de emergência. Primeiro, construa uma reserva de emergência correspondente de 3 a 6 meses do custo fixo de vida. Esse valor deve ser alocado onde tenha liquidez e não perca para a inflação, como um Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária e garantidos pelo FGC. E por último, o nível 3. Você está com dívidas quitadas e a sua reserva formada. Agora sim, hora de pensar em multiplicar. Separe um percentual fixo do seu salário assim que receber. Pague-se primeiro. Antes de pagar um boleto ou sair para comemorar, o dinheiro para os investimentos deve ser sagrado. Digamos que você ganha R$ 4.000. O ideal seria separar pelo menos 20% desse valor para fazer os seus aportes. Se ainda não consegue investir R$ 1.000 de uma vez, monte um plano para chegar até lá com consistência. Agora vamos para a estratégia de diversificação. Vamos falar sobre 4 ativos que iremos investir esses R$ 1.000 planejados. As ações representam participações em empresas. Quando você compra uma ação, você está virando sócio de um negócio, como Itaú, Petrobras, WEG, Magazine Luiza, entre outros. Elas são o motor do crescimento da sua riqueza. Ao longo do tempo, tendem a render mais do que qualquer outro ativo, mas também têm oscilações. Temos também os fundos imobiliários. São fundos que investem em imóveis, como shoppings, galpões logísticos, hospitais e escritórios, e distribuem mensalmente os aluguéis para os seus cotistas. O papel dos FIs na carteira é gerar uma renda passiva recorrente. Eles têm menor volatilidade do que as ações e são isentos de imposto de renda nos dividendos. O terceiro tipo são os ativos internacionais. Investir no exterior é uma forma de proteger o seu patrimônio do Brasil e da moeda local. Afinal, o mundo é maior do que o Brasil. O papel dos ativos internacionais na carteira é trazer rentabilidade global e proteção cambial, com valorização do dólar. E por último, o cash, que é o caixa estratégico. Cash não é só dinheiro parado, é liquidez estratégica e serve para a sobrevivência, sendo reserva de oportunidade ou até mesmo um reforço à sua reserva de emergência. Com ele, é possível aproveitar oportunidades, como comprar ações baratas em uma queda no mercado. O papel do caixa na carteira é trazer segurança e flexibilidade. Ele dá paz mental e liberdade para agir nos momentos certos. A sugestão que eu trago aqui, que é baseada no que muitos especialistas financeiros sugerem, é utilizar esses 4 tipos de ativos para promover a diversificação da sua carteira. A diversificação traz equilíbrio. Enquanto um ativo cai, o outro pode subir ou se manter estável. Assim, se evita a dependência de um único setor ou moeda. A proporção de ativos que eu sigo é recomendada pelo conhecido Primo Rico. Ele sugere que se invista 25%, ou seja, R$ 250 para cada ativo que falamos. As ações, os fundos imobiliários, os ativos internacionais e o dinheiro no caixa. É claro que a diversificação não para por aqui.
É importante que dentro de cada classe de ativos você consiga diversificar também. Essa estratégia permite que, ao mesmo tempo em que o seu dinheiro cresce e supera a inflação, ele também se mantém protegido de grandes oscilações. Agora, a partir do momento em que você começa a estudar e se aprofundar de fato sobre o mercado e as suas tendências, é possível trabalhar com algumas variações nas fatias de cada ativo, podendo variar entre 10% a 40%. O pêndulo de Howard Marks é uma metáfora poderosa que ajuda a entender o comportamento emocional dos mercados. Howard, um dos maiores investidores do mundo, compara o mercado a um pêndulo que oscila constantemente entre extremos. O otimismo excessivo, a ganância, que é quando todos estão eufóricos, achando que tudo vai subir. Os preços ficam inflacionados e os riscos são ignorados. E o outro extremo é o pessimismo excessivo, o medo. Quando há pânico, todos vendem, acham que tudo vai piorar. Os ativos bons ficam subvalorizados e as oportunidades aparecem. O ponto central, o meio do pêndulo, representa o equilíbrio, nem euforia e nem medo, mas sim uma avaliação racional e realista do ativo. Se você investe sem entender o pêndulo, pode acabar comprando ativos caros porque todo mundo está comprando e vendendo no prejuízo porque parece que o mundo vai acabar. Mas se você entende onde o pêndulo está, pode ser cauteloso na euforia, quando todo mundo está ganancioso, e pode aproveitar as boas oportunidades na crise, quando todos estão com medo. Quando o mercado estiver em alta demais, talvez seja melhor manter mais cash com liquidez. Agora, quando os preços estiverem muito baixos e houver um pânico generalizado, talvez seja a hora de aumentar a sua exposição em ações ou fundos imobiliários. É claro, se você entender os riscos. O investidor inteligente não tenta prever o futuro, mas entende o comportamento humano e aproveita os ciclos com estratégia. O mais importante que eu quero te dizer ainda nesse vídeo são os principais erros que você não deve cometer na hora de começar a investir. O último é o mais comum e é o mais prejudicial. O primeiro é não saber o que está comprando. Comprar ações, fundos ou criptoativos somente porque eles subiram muito ou estão na moda vai acabar com o seu dinheiro. Sem entender o que está por trás do ativo, você vira refém da emoção. Compra caro e vende no pânico. Então estude cada ativo, entenda o modelo de negócio da empresa, o setor e os seus riscos. Use ferramentas como relatórios, sites de análise ou vídeos educativos. O segundo erro é mudar de estratégia toda hora. A cada oscilação de mercado, a pessoa troca tudo. Vende o que caiu, compra o que subiu e muda de estratégia com muita frequência. Assim você nunca dá tempo para o seu dinheiro crescer. Além disso, vai pagar mais taxas, imposto de renda e perde o efeito dos juros compostos. Escolha uma estratégia que combine com seu perfil e com seus objetivos e seja disciplinado. Ajustes pontuais são bem-vindos, mas mudanças radicais o tempo todo são muito prejudiciais. O terceiro é ignorar taxas e impostos. Isso significa investir sem saber quanto está pagando de taxa de corretagem, de administração, performance ou imposto. A verdade é que esses custos corroem seus rendimentos, sem que você perceba. Sempre escolha corretoras com corretagem zero. Entenda os impostos envolvidos de cada investimento e evite fundos com taxas abusivas, se você pode investir direto. Número 4. Investir com emoção. É quando você compra no pico da empolgação e vende no fundo do medo. Você faz exatamente o contrário do que deveria. Compra caro e vende barato. Então sempre tenha uma estratégia clara e foco no longo prazo. Não deixe o medo te tirar de bons investimentos e nem a ganância te colocar em roubadas. O quinto erro é um dos mais comuns: seguir dicas sem entender de investimentos. Isso significa investir em algo só porque um influenciador, um amigo ou um parente recomendou, sem entender o que está por trás. Antes de investir, pergunte-se: o que é esse ativo? De onde vem o lucro dessa empresa? E quais são os riscos? Número 6. Investir sem ter reserva de emergência. Muitas pessoas ficam naquela ansiedade, querendo começar logo a investir, pensando que estão perdendo alguma oportunidade. Mas calma. Na prática, a vida está sujeita a diversas variáveis. Se surgir um problema, como perder emprego, um problema de saúde ou um conserto caro, e a reserva de emergência estiver zerada, você será forçado a vender os investimentos no prejuízo ou recorrer a dívidas caras. Então seja esperto e nunca coloque a carroça na frente dos bois.
E o último erro que você não deve cometer é querer ganhar dinheiro rápido e fácil com investimentos. Você começa a achar que vai dobrar o capital em pouco tempo. E isso te leva a apostas em promessas de lucro fácil, como pirâmides financeiras, ações especulativas ou criptomoedas sem fundamento algum. Na pressa de enriquecer, a pessoa assume riscos enormes sem saber. E quando o tombo vem, ele é feio. Entenda que investimento não é loteria, é construção de patrimônio. Seja paciente, prefira crescer de forma consistente do que perder tentando ganhar rápido. E aí, o que achou dessa estratégia? Já cometeu algum desses erros de investidor iniciante? Me conta aqui nos comentários, deixa um like e se inscreve para não perder nenhum vídeo.